alegria e satisfação que cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula da Sala dos Jovens, lição de número 11. E nesse trimestre nós estamos falando sobre a oração. Ensina-nos a orar. Exemplo de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Na lição de número 11, iremos tratar o tema a oração sacerdotal de Jesus Cristo, tá certo? Oração sacerdotal de Jesus Cristo. E o texto do dia diz assim: manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste, aos homens que o mundo me deste. Eram teus e tu modeste, e guardaram a tua palavra. João 17, verso de número 6. Então, essa oração sacerdotal de Jesus vai nos permitir sentir quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. E pretendemos alcançar esses objetivos na data de hoje. Demonstrar o contexto, em que foi proferida a oração sacerdotal. Que contexto era esse? O que estava acontecendo ali naquele momento em que Jesus começa a fazer essa oração? Dimensionar a importância da santificação para o cristão, lembrando a palavra de Hebreus 12, 14, que diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, demonstrar a importância da santificação no momento da oração e enfatizar aí a continuidade da missão da igreja, tá certo? O que foi que Jesus falou nessa oração que transmite à igreja uma missão importante de dar continuidade à oração sacerdotal. Todos esses textos que nós iremos tratar aqui está no capítulo 17 de João, do Evangelho de João. Depois você esteja lendo o capítulo 17 para se inteirar melhor do que nós iremos falar. Então nós vamos estudar nessa semana essa oração muito especial realizada por Jesus, que é a oração sacerdotal. E ali o mestre apresenta a Deus as nossas necessidades e pede que conheçamos a perfeita alegria, que sejamos guardados do mal, que cresçamos em verdade e em santidade e que possamos demonstrar esse amor com as pessoas. No primeiro tópico diz assim: é chegada a hora. É chegada a hora. Que hora era essa? Do que Jesus está falando? E aí nos 3 subtópicos que nós vamos ver em fervente oração, a mensagem da cruz, para a glória de Deus. Em fervente oração nos lembra de um hino da harpa, hino 577, que fala, uma letra muito bonita, em fervente oração, venha ao teu coração, na presença de Deus derramar. Por aí vai. 577. Bom, Jesus, essa hora de que o texto está falando, é a hora em que Jesus está prestes a ser preso para ser crucificado. E ele dirige a Deus uma oração modelo que nós devemos orar por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Nós que somos líderes, nós que atuamos na frente de algum grupo, seja de trabalho, seja da escola, seja na igreja, nós estamos cuidando de algumas pessoas e é responsabilidade nossa orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas. É o comprometimento de um líder que serve a Deus. No Antigo Testamento havia 2 figuras importantes que a Bíblia registra, que era o sacerdote e o profeta. O sacerdote era aquele que levava a Deus a oração do povo, que representava o povo diante de Deus. Então ele falava com Deus o que o povo necessitava, o que o povo reivindicava. Ele era o intercessor. E havia a figura do profeta, que era a figura contrária do sacerdote, por assim dizer, onde o profeta recebia de Deus uma palavra dirigida ao povo. Então a intenção de Deus em falar com o povo usava o profeta, e o profeta então dizia o que eles precisavam. E esse é o papel do intercessor.
ele tem essas duas figuras, né, esses dois papéis, essas duas funções de sacerdote e de profeta, diante diante da liderança que ele está exercendo, dos liderados que eles estão exercendo. Então ele é aquela pessoa, falando do pai de família, por exemplo, ele tem esse papel fundamental dentro de casa, dentro do lar. Ele é sacerdote e profeta, ele fala com Deus por sua família e Deus fala com ele para que ele fale com a sua família, traz um recado para a sua família. Isso é muito importante. Nós vemos essa dinâmica da intercessão em vários trechos bíblicos, principalmente nos evangelhos, como por exemplo aquela mulher cananeia em Mateus 15, 21 a 28, que vem até Jesus interceder por sua filha. Ela vem clamar, ela vem pedir. Por quê? Porque a sua filha era a responsabilidade dela, então ela vem clamar por isso. Que nós possamos ter essa dinâmica do clamor, da intercessão, através da oração modelo de Jesus. E nós vamos ver também que nesse subtópico aí da fervente oração, entre os objetivos da nossa oração em favor daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, estão alguns anseios que nós precisamos colocar, e nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso, na oração sacerdotal. Uma das coisas que nós precisamos é orar para que as pessoas que estão sob a nossa liderança conheçam profundamente a Jesus Cristo. Foi justamente no verso de número 3 que ele disse assim: e a verdade eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Então nós precisamos orar para os nossos liderados, para aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, para que elas tenham um conhecimento profundo de Jesus Cristo e da sua palavra. Outra item que precisamos colocar é para que Deus preserve essas pessoas das influências mundanas. No verso 9 ao verso 11 diz assim: rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então, você deve orar para que sejam preservados das influências mundanas, para que também desfrute de uma alegria verdadeira. Verso de número 13, o Senhor orou dessa forma: mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha a preocupação de Jesus, de que a alegria pudesse permanecer mesmo em meio a esse mundo caótico, desajustado, pecaminoso. Mas o Senhor ora para que eles tenham alegria em Cristo, e nós devemos fazer o mesmo. Ele também ora para que os seus pensamentos e ações reflitam a Jesus. Verso 18 diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. No verso de número 21, o Senhor vai falar que nós precisamos anunciar o reino de Deus. Verso de número 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então o Senhor espera, Ele faz uma oração e Ele espera que nós tenhamos uma atitude, e que essa atitude de levar a semente do reino de Deus, ela seja uma atitude perseverante na fé em Cristo, que nós possamos permanecer em amor e na verdade da presença do Pai. Veja que ele diz no verso 25 e 26, Pai justo, no mundo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então nós precisamos copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa oração fervorosa de Jesus em nosso favor, porque essa oração sacerdotal ela foi um marco no ministério de Cristo. Ele estava prestes a ser crucificado, estava chegando a hora, e Deus permitiu que o Senhor passasse para nós uma oração, que Jesus fizesse uma oração tal
que chegasse até nós. Há um momento que nós vamos ler aqui daqui a pouco, em que ele fala: eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Você é uma dessas pessoas que Jesus já estava orando lá no capítulo 17, antes da crucificação. Ele estava lembrando de mim, de você, e você pode glorificar a Deus por isso, porque isso é uma grande bênção na nossa vida. A mensagem da cruz, Jesus ele inicia essa oração falando: Pai, é chegada a minha hora. Mas que hora é essa? Essa é a hora, é o momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu a sua vida na cruz. É o momento em que ele dá a sua vida na cruz. E aqui é um trecho que ele deu, ninguém tirou a vida dele, ninguém levou ele à marra, à força. A Bíblia fala que ele deu a sua vida. Em João 10, verso de número 18, em João 10, 18, diz assim: ninguém me tira de mim, mas eu a mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a dá-la. Ninguém a tira de mim, eu a mesmo a dou. Então o próprio Jesus que deu a sua vida por amor a nós, para que nós tenhamos a vida eterna, conforme João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, e esse fato foi movido por amor que nós jamais poderemos imaginar. Nós não temos como mensurar esse tão grande amor. Por isso o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da sua vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então não foi com coisas palpáveis, ouro, prata, não, foi com o sangue de Jesus. E isso é uma coisa que nós jamais poderemos mensurar o tamanho desse amor. E esse amor nos leva a nos entregarmos diariamente para a salvação dos nossos irmãos. Nós não podemos esperar que um milagre aconteça, nós devemos anunciar essa salvação, esse amor, essa mensagem da cruz. Por isso o hino 291 fala: rude cruz, rude cruz se erigiu, bela um dia surgiu como emblema de amor. Então, que você possa guardar esse trecho. Na terceiro subtópico fala sobre para a glória de Deus. E tudo o que Jesus fez nessa terra, fez para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado, fosse exaltado. Quando Jesus disse no trecho: glorifica o teu Filho, na busca da sua própria glória, mas sim para glorificar ao Pai. Por isso ele disse em Mateus 5,16, quando ele está ensinando no Sermão do Monte as bem-aventuranças, no capítulo 5, verso 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então esse deve ser um norteador para a nossa vida. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus diante dos homens com as nossas obras, e uma dessas obras é a oração. A oração, quando nós oramos por alguém e essa pessoa é restaurada, curada, fortalecida, você então está glorificando o nome do Senhor. O segundo tópico fala sobre santifica-os na verdade. É um trecho da oração do Senhor Jesus, dizendo: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus, ela é verdade, ela tem um grande valor para aqueles que seguem Jesus. Quando o mestre ora pedindo proteção, alegria, santificação, união, amor, o faz referindo-se aos que atendem aos requisitos básicos do Evangelho. Que requisitos são esses? Pertencem a Deus, creem em Jesus, são separados do mundo e guardam a palavra. Você precisa guardar isso no seu coração. Eu vou repetir para você. Os requisitos para que nós possamos ser atendidos por Deus é
pertencer a Deus, crer em Jesus Cristo, ser separado do mundo e guardar a palavra. Quando nós colocamos isso em prática, é quase que impossível Deus não te responder, Deus não vir ao teu favor, Deus não trazer a você uma resposta de oração. Por quê? Porque você está santificando a verdade dentro de você. E diante desses requisitos de guardar, tem um significado especial, pois à medida em que as palavras de vida penetram no coração e na mente do cristão, elas se tornam pertencentes a Deus. E nós passamos a crer em Jesus e nos tornamos mais separados do mundo e vamos tendo cada vez mais sede da verdade eterna contida na palavra da vida. No verso de número 8, ele diz: pois lhes dei as palavras que me destes, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Quando então eu tomo posse da palavra de Deus e creio que Jesus veio da parte de Deus para me salvar, isso cria vida dentro de mim. Isso cria vida dentro de mim. Nós precisamos passar essa vida para as pessoas, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu absorver a palavra de Deus, como Jesus orou. Eu dei-lhes a palavra que tu me destes, e nós devemos fazer o mesmo. Que nos livre do mal. Durante essa oração especial, ele pede ao Pai, que livre os seus filhos do mal. No verso de número 15, o Senhor diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós não vamos sair do mundo, mas que nos livre do mal. Por quê? Porque nós somos influenciadores, e quando nós nos deparamos com uma oportunidade de evangelizar, é muito provável que o mal não vai gostar disso. Porque a Bíblia também fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, ele está na maldade. O mundo é feito de maldade, o coração do homem é mau, mas quando nós nos aproximamos com uma palavra de vida, o inimigo das nossas almas fica incomodado, e às vezes ele quer fazer o mal contra nós. Por isso Jesus orou por mim e por você: olha, livra-os do mal, Pai, livra-os do mal. Eles estão no mundo, mas não deixa o mal tomar conta do coração, da mente, da vida deles. Mais adiante o mestre vai completar o pedido que o Pai santificasse os seus filhos na verdade, e na santificação que acontece, o processo de afastamento das influências malignas do mundo e a aproximação com Deus. No verso de número 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus, ele sempre está dando um exemplo, sempre está mostrando como fazer. Ele me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E toda vez que eu me aproximo de Deus, o que é se livrar do mal? É estar perto de Deus. Se você está distante de Deus, se você está distante da palavra, da oração, da comunhão, você está suscetível ao mal. Você está prestes a ser engolido pela maldade deste mundo. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e permitimos que o Espírito Santo conduza os nossos passos, as nossas forças são renovadas, as nossas forças são, como posso dizer, são mais revigoradas, e você está de pé para continuar fazendo a obra de Deus. Por isso Tiago disse no capítulo 4, verso de número 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha que boa palavra, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O terceiro tópico, subtópico, para que todos sejam um, Jesus pede algo muito especial para a sua igreja: que todos sejam um. E para servir de referencial, ele usa o exemplo da própria relação existente entre ele e o Pai. No verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós não buscarmos essa unidade com Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós,
nós não teremos sucesso na proclamação do Evangelho. Nós não teremos a ousadia, o poder, a unção para proclamar a palavra do Senhor aos perdidos. Por quê? Porque eu não estou uníssono com o Senhor, eu não estou em unidade com o Senhor. E Jesus orou por isso. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. Olha o desejo de Deus. O desejo do Senhor é que nós venhamos copiá-lo em toda a sua integridade, não apenas uma parcela disso, e não apenas um lado bom de Deus, como se Deus tivesse um lado mal que eu não quero copiar. Não, ele deixou o exemplo. Assim como o Pai e o Filho, juntamente com o Espírito, são um, formando a Trindade, os que fazem parte da igreja devem também buscar essa unidade, que não seja quantitativa, mas sim de plena formação do corpo de Cristo. O Senhor espera essa unidade, tanto é que quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele vai arrebatar uma única igreja. Não são todas as igrejas, mas é uma única igreja, porque Ele enxerga uma única igreja. A igreja que irá se casar com Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, vai falar sobre para que o mundo conheça que me enviastes. Bom, para que o mundo conheça que você me enviasse, você vai ter que provocar o mundo. E provocar o mundo é ser odiado pelo mundo. Foi o próprio Jesus que disse, né? Como que o mundo nos vê? Como que o mundo nos vê? Nós, servos do Senhor, como é que Ele está nos enxergando? Enquanto igrejas fomos aceitos pelo mundo e bem tratados pelos não cristãos, algo está muito errado. Se você está sendo bajulado por ser um cristão, alguma coisa está errado. Porque geralmente, como disse Lucas em Atos, relatando a chegada dos apóstolos, se não me falha a memória, na cidade de Antioquia, diz assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Em outra versão diz: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Nós somos uns alvoroceios, né, do Senhor. E se você não está causando nenhum alvoroço na sua vida social, alguma coisa está errada. De algum lado você está, e talvez você não esteja do lado de Deus como Deus gostaria, tá bom? Por quê? Nosso coração deseja almejar intensamente a conversão dessas pessoas para que elas venham confessar a Cristo e então viver plenamente uma nova vida. Mas enquanto essas pessoas não aceitam o sacrifício da cruz, elas terão ódio de cada um de nós. Enquanto elas não se converterem, o ódio dominará o coração delas. Mas esse ódio não é de mim, de você. Esse ódio que existe no coração dessas pessoas é o ódio a respeito de Cristo, do que Jesus fez. Por quê? Porque quem está governando a vida dessas pessoas é o mal, é a maldade. A maldade não gosta de Cristo, não gosta de Deus. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho e tirou o poder da maldade. E nós hoje temos essa capacidade de trazer pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Então as trevas vão nos odiar, mas vai usar pessoas, e às vezes as pessoas vão se comportar de maneiras que a gente acha que é pessoal. Ela não gosta do Ricardo, por isso que ela age assim. Não é. Ela não gosta da paz que o Ricardo transmite, ela não gosta do amor que o Ricardo transmite, ela não gosta, essa pessoa talvez não gosta da sensibilidade, da generosidade que você, jovem, tem transmitido. Então, nossa missão não é apenas dizer aos pecadores desse mundo que Jesus as ama, mas sim, como voz profética, chamar o povo ao arrependimento, a uma mudança de vida, a um abandono do pecado, a uma renovação na forma de pensar. Por isso que o mundo nos odeia, cristãos, porque nós somos chamados para fazer a diferença. Então você precisa ser diferente. Se você estiver andando igual aos outros do mundo, você precisa ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, no caminho dos ímpios, dos escarnecedores. Amém? No segundo subtópico, que conhecerão o teu nome, foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi conhecido pelos homens que estavam sendo salvos
pela intercessão naquele momento. Jovens, se você deseja proclamar o amor de Deus aos seus colegas, né, permita que eles vejam em você a manifestação do amor. Permita isso. Tem pessoas que não permitem que ser usado por Deus, e Deus quer usar-nos tremendamente, principalmente nesse período de pandemia. Deus está ansioso para nos usar, mas nós precisamos querer, desejar, fazer o que o Senhor fez, para que conheçam o teu nome. Só vão conhecer o nome do Senhor se eu me deixar ser usado com amor. E no último subtópico fala que a obra ela é contínua. O Senhor Jesus ele apenas começou a obra, ele fez a parte mais difícil da obra, da missão evangelizadora, da salvação da humanidade, que foi dar a sua vida. Que talvez eu e você não faria isso, mas ele fez, né? E em certo momento Jesus, dando as instruções aos seus discípulos, falou acerca da frutificação do cristão. Em João 15,16, não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós somos chamados para viver essa continuação da história da igreja na terra. Somos escolhidos por Cristo para dar frutos e esses frutos permaneçam. Esses frutos continuem de forma contínua. Então a obra contínua de cada um de nós, né, de você que é jovem, é convocar. Nós somos convocados, chamados pelo Mestre. Olha que privilégio, fomos chamados pelo Mestre para levar, anunciar uma mensagem de esperança para todos os que estão nas densas trevas. E é nessa oração sacerdotal que Jesus ele intercede por si mesmo, ele intercede pelos discípulos, ele intercede pelos crentes que viriam a se converter nos tempos futuros, e ele estava orando por mim, orando por você. Jesus orou por você. Olha que bênção, Jesus orou por você, e por isso você está aqui hoje, ouvindo uma aula, servindo ao Senhor. Permaneça firme, não pare, não retroceda, não volte atrás, porque Jesus tem uma grande obra na sua vida. E são palavras que nos dão ânimo, né, que nos fortalece para esses dias atuais. Amém? Se essa palavra e esse estudo foi bênção na sua vida, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue o canal da nossa igreja, de Belém Pinda e EBD, e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.